Ok, meus amigos, estamos aí para mais um estudo bíblico muito interessante. O tema de hoje, Colossenses 2, 16 e 17. Comidas e bebidas e sábados, em Colossenses 2, 16 e 17. Qual o sentido desse texto? Nós estaremos vendo hoje aqui. E eu trouxe aqui hoje o meu amigo e irmão na fé, irmão de sangue também, né? Josué. Eu sou Isaías, né? Professor Isaías. E aqui está o nosso amigo e irmão em Cristo, Josué. Boa noite, Josué. Boa noite, que a graça e a paz seja com todos. Hoje nós estamos aqui para poder estudar esse texto muito importante, né? Onde muitas pessoas confundem o sentido, não conseguem realmente absorver o que o texto quer dizer. E hoje nós estamos aqui, pela graça de Deus, para tentar esclarecer, né, esse texto. Eu vou começar com uma primeira pergunta, que seria a seguinte: em linhas gerais, qual é o problema que Paulo está enfrentando no contexto de Colossenses 2, 16 e 17? Então, logo de cara, né, Josué? Logo de cara, aqui não é o sábado da criação e nem leis de dietas de saúde, dieta saudável, que Paulo está anulando aqui, como muitos pensam, né? Logo de cara, não é esse o problema, não é mesmo? O problema aqui é que em Colossos, alguns, baseando-se naquelas ordenanças do ritual do santuário, relacionando os sábados cerimoniais, oferendas e sacrifícios, comidas e bebidas ligadas ao sistema do santuário do deserto, eles cometiam aí 3 erros, né? Então, essa heresia ela tem uma base aí no ritual do santuário. Agora, quais são os 3 erros, né? Nós vamos, nesse momento agora, fazer um resumo do que nós vamos conversar aqui hoje, né? Um resumo na introdução. É muito bom a gente fazer um resumo para os nossos amigos já verem um norte do assunto que vai ser apresentado. Depois a gente vai passar tudo mastigado, tudo esmiuçado, né? Do que vamos apresentar agora no resumo. Então, o resumo é o seguinte: o problema da heresia em Colossenses aqui, ele tem 3 características. Primeira característica: esses hereges, eles defendiam a continuidade dos rituais do santuário, né? Aqueles rituais lá do santuário que envolvia comidas, bebidas, sábados cerimoniais. Todos aqueles rituais, eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Lembra, José, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Um episódio que aconteceu no santuário? O véu se rasgou, né? O véu se do rasgou. templo se rasgou de alto a baixo. Isso, Né? se eu não me engano, isso se encontra em Mateus 27, 50 e 51. E eis que o véu rasgou de alto a baixo. Aquilo ali significa que Deus estava encerrando para sempre as práticas do santuário terrestre, sacrifícios. Só que no santuário terrestre, muita gente não sabe disso, mas havia um calendário sabático no santuário terrestre. Esses sábados eram guardados uma vez no ano, né, em dias fixos do mês. E depois nós vamos aprofundar mais aqui sobre esse calendário sabático, mas o que eu queria já deixar claro aqui, já de início, é que esses sábados eles surgiram juntamente com o santuário. Agora, o sábado semanal da criação, não, ele surgiu lá na criação do mundo, né? Quando Deus criou o mundo em 6 dias. Olha que interessante, o pecado nem tinha entrado no mundo, e Deus já deu o sábado, né? Abençoou e santificou o dia de sábado, logo depois dos 6 dias da criação. Portanto, esse sábado aqui da criação, ele não era a sombra da cruz de Cristo. Primariamente, não. Primariamente, ele é um memorial da criação. Agora, aqueles sábados do santuário terrestre, né? Eles representavam a cruz de Cristo. Aí na hora que Jesus morreu, o véu do templo rasgou e aqueles sábados não tem mais obrigação de serem praticados. Só que os hereges, eles queriam continuar com aquelas práticas. Só que aí vinha um segundo problema, porque aquelas práticas, elas nunca foram um meio de salvação em si. O que você acha, José? Aqueles sacrifícios que eles faziam lá, matando cordeirinho, né? Os sacrifícios, eram os sacrifícios que salvavam o povo? Não, de fato,
os sacrifícios de animais não puderam nunca, né, aperfeiçoar ou fazer expiação, né? Ali era apenas antítipo, né? Isso. Antítipo Era o tipo. Era o antítipo Era isso. o tipo que iria alcançar o antítipo, Antítipo na que era cruz. Jesus. Por isso eram sombras, né? Sombras. Era um exatamente. meio do israelita exercer a fé no Cordeiro Vindouro, né? Isso. Inclusive o versículo que nós lemos fala claramente aqui, ó. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então realmente Paulo ele está falando aqui de um grupo de regulamentos e práticas rituais, né, que eram sombras, que apontavam para Jesus e que iria morrer na cruz. E nós já vimos que o sábado semanal ele aponta primariamente para a criação do mundo. Por isso que essa fala de Paulo aqui não derruba o sábado semanal. Mas, como eu ia dizendo, o erro dos hereges aqui, além de querer continuar com os rituais que encerraram na cruz, tinha um segundo erro, que é porque eles faziam do ritual um meio de salvação, o que nunca foi. O ritual, na verdade, apontava para o Messias, para Cristo. Então, eles cometem agora um segundo erro, que é falar assim: não, o nosso Salvador não é o Messias. Quem vai nos salvar são essas práticas, esses rituais aqui. Então eles tinham aqueles calendários sabáticos e práticas no que diz respeito a comida e bebida, achando que aquilo ali iria expiar o pecado deles, aperfeiçoar. Nós vamos ver isso mais a fundo daqui a pouco, mas eu queria falar que há um terceiro erro que eles cometiam aqui na heresia, que é, uma vez que eles continuavam com o cerimonialismo e depois caíram no legalismo, né, que é a salvação pelas obras, eles cometeram um terceiro erro, que foi de acrescentar mais obras, mais regras. Tinha muitas regras, nós vamos ver daqui a pouco, que nem lá no Antigo Testamento falava, que eles acrescentaram. Esse é o problema quando as pessoas tentam salvar pelas obras, né? Elas sempre criam mais e mais regras, nunca tá bom, né? Sempre cria mais regras, mais ensinamentos para seguir, e isso estava acontecendo aqui em Colossenses. Então, por isso, eram esses os problemas, né? O resumo aí do problema enfrentado por Paulo: cerimonialismo, legalismo e ascetismo, né? O ascetismo era um rigor que nós vamos aprofundar mais aí. Os pagãos, eles tinham uma forma esotérica de religião, onde praticava a negação do prazer ao corpo. E isso estava acontecendo em Colossenses. Então, eles comiam ervas amargas, alimentos para negar o prazer ao corpo. Então, rigor ascético. Resumindo essa introdução do nosso estudo, o grande problema em Colossenses 2, 16 e 17 não era comida e sábado em si, mas o sistema cerimonial como meio de salvação que os hereges de Colossos haviam implantados. Então esse é o foco do contexto da passagem em questão aqui. Então, Isaías, e com respeito ao sábado, né, semanal, quais evidências de que o texto não se aplica ao sábado semanal? Exatamente. Né? Porque aí fala de comida, bebidas e sábado. E sábados. Quais evidências, né? Nós vamos falar mais um pouco. Eu acho que até você já comentou um pouco, mas só para arrematar aí esse assunto. Isso, podemos aprofundar mais um pouco, né? Da parte do sábado, por que não se aplica ao sábado semanal? Por isso que é importante a gente ver o texto no contexto. Eu teria um grande problema se eu aplicar esse texto ao sábado semanal e falar que aquele está derrubando o sábado da criação. Eu colocaria assim a Bíblia em contradição, né? Porque há muitos outros lugares na Bíblia que defendem a validade do sábado semanal. E eu nem vou me recorrer às passagens do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele validou o sábado, né? O sábado semanal da criação. Todos aqueles confrontos que Jesus tinha com os fariseus, envolvendo a guarda do sábado, muitos pensam que ali Jesus está tirando o sábado. Mas uma leitura acurada do texto, com atenção, a gente vai perceber que Jesus está tirando, na verdade, os excessos que os fariseus haviam colocados, e ele está ensinando a forma correta de guardar.
Então Jesus ele mata 2 coelhos com a cajadada só ali, né? Que primeiro ele já resolve o problema que a gente está percebendo que tinha muito no ambiente do Novo Testamento, do legalismo, né? A tentativa de salvar pelas obras. E aí, nessa tentativa, as pessoas acabavam criando mais regras do que as que Deus pediu. E aí Jesus encontrou esse público quando ele veio aqui, e aí ele tira esses excessos sobre o sábado. Por exemplo, para o fariseu era errado Jesus curar no sábado, os discípulos comer espiga no sábado. Eu não sei se você já ouviu falar, Josué, no Talmud tinha 39 orientações sobre a guarda do sábado que os supostos sábios daquela época colocaram, né? E tinha muitas regras ali que não tinha base bíblica nenhuma. Por exemplo, não podia tirar um fruto da árvore no dia de sábado. Não podia tirar uma folha no dia de sábado da árvore. E não podia esmigalhar grão, semente nas mãos. Tinha essas aí, era uma das 39 orientações. Tinha aquela orientação também, não podia cuspir no dia de sábado. Eles achavam que se cuspisse estava trabalhando, né? Estava molhando uma planta, uma semente que iria virar uma planta. Todo esse arroxo que os fariseus colocaram no mandamento do sábado era doutrina de homem, né? Ensino de homem, e Jesus veio tirar. Por isso que em Mateus 12, 7, Jesus fala: se vocês soubessem que eu quero misericórdia e não sacrifício, vocês não teriam condenado o inocente. Então, Jesus ele mostra uma guarda do sábado debaixo da fé e da misericórdia, enquanto muitos judeus estavam obedecendo pelo legalismo e pelo cerimonialismo, né, da forma errada. E aí, Jesus vai dizer em Marcos 2, 27, porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nessa passagem aí, Jesus deixa muito claro que o sábado continua válido. Inclusive, Jesus ele esclarece, né, que o sábado, inclusive, atende uma necessidade do homem, né? É esclarecedor essa passagem. O sábado foi feito por causa do homem. Então, o homem ele tem uma necessidade do sábado. O sábado atende uma necessidade essencial do homem. No contexto ali, a briga era por causa de comida, né? Os discípulos estavam com fome, tirou espigas para comer no sábado, os fariseus questionaram. Aí Jesus vai mostrar que existem certas necessidades que são essenciais. E essas necessidades, mesmo em dia de sábado, não param. Como a necessidade de alimentar, né? De matar a fome, né? Então isso aí não tem nenhum problema você cuidar no que comer no dia do sábado. E ao explicar isso, é interessante que Jesus fala assim: não lestes as Escrituras? Então eu pergunto, Josué, nesse texto, Jesus explica, com essa explicação, não lestes o que fez Davi? Jesus está com essa explicação falando: a partir de agora eu vou ensinar uma coisa nova para vocês. Até aqui o sábado era certo mesmo, tinha que guardar, mas a partir de agora eu vou ensinar algo inédito que vocês nunca viram nas Escrituras. A partir de agora o sábado está abolido, né? Será que dá para pegar essa fala em Jesus ali, pelo texto? Pelo contrário, né? Se Jesus recorre ao que está escrito, então ele aponta para um fato histórico. Né, que mostra a forma correta de guardar o sábado. Ele disse: olha, o sábado sempre foi guardado da forma que eu estou guardando, né, desde a época de Davi. Né? Então o pessoal mesmo fazia a confusão porque eles tinham acrescentado, né, muitas, como que eu poderia dizer aqui, né, tinham acrescentado muitos regulamentos, né, humanos, né? Humanos. E é bem isso. Então Jesus ele cita as Escrituras, né, para defender o sábado. Não lestes, vocês não viram. Então não é algo novo como muitos pensam que Jesus agora estava tirando o sábado. Não, Jesus está esclarecendo a forma correta de guardar o sábado, citando as antigas Escrituras, né? Ele não está citando algo novo. E aí Jesus compara o sábado ao alimento, quando ele diz: o sábado foi feito por causa do homem. E nós podemos pensar aqui em várias necessidades do homem que o sábado atende. Qual que é uma delas? O que vem na sua mente, José? Uma necessidade que Jesus fala que o sábado veio para atender a necessidade do homem.
a necessidade de descanso, né? Exatamente. Quando Deus fez o mundo, Uhum. no início ele fez o ciclo Uhum. de dia e noite, né? Isso. Circadiano, né? Uhum. E o ciclo circasseptano, que é o ciclo de 7 dias. E isso está no organismo humano, por exemplo. Interessante isso aí. Quando chega a tardezinha, o nosso corpo ele já se prepara para descansar, para dormir. Pede Porque a descanso. noite foi feita para dormir. Né? E a cada 7 dias também, o nosso corpo ele já está, depois de 6 dias, ele já está suplicando agora pelo descanso. É o momento de descansar. Né? Então, por isso que a semana de 7 dias parece ser algo arbitrário, né? Que ninguém entende exatamente o porquê que a semana é de 7 dias, mas foi a forma que Deus fez para servir a Para servir. necessidade, né, de como ele criou o homem. O homem Isso. foi criado para funcionar nesse sistema de Nesse dia e sistema. noite e de uma pausa a cada 7 A dias. cada 7 dias. Inclusive, preparando para o estudo aqui, eu até vi um banner, um cartaz de uma instituição hospitalar, né, os médicos, colocando no cartaz ali que o ser humano necessita de um descanso semanal. Trabalhar todos os dias é o caminho para morrer mais cedo. Lá fala justamente isso. Então é interessante, a própria ciência médica, ela fala que o ser humano precisa de um descanso semanal. Você tem mais qualidade de vida, vai adoecer menos e viver mais se descansar uma vez por semana. Tanto é que as leis trabalhistas quase que do mundo inteiro, né, reconhecem a importância dos operários, os trabalhadores pararem uma vez na semana. E quando não era assim, diz que tinha mais acidentes nas indústrias, mortes, né, doenças. As pessoas adoeciam por falta de descanso. Então, realmente, uma necessidade que o sábado atende, né, para o homem é do descanso físico corporal. E isso aí não tem como mudar, né? Como é que a cruz de Cristo mudou isso? Igual alguns falam, né, que depois da cruz não há mais necessidade do sábado. Mas a natureza humana é a mesma, a gente continua necessitando de repouso semanal. Então não tem como mudar. Agora, além disso, o sábado também ele atende outras necessidades, por exemplo, a necessidade de confraternização, né? Um dia que você para total as suas obras temporais deste mundo para dedicar mais à família, à comunidade, confraternização. O ser humano tem necessidade disso. O trabalho para a sobrevivência, os trabalhos deste mundo é menos importante do que família e confraternização com a igreja, né, com os irmãos. Você então para o menos importante para fazer o mais importante, que é a confraternização em família. Agora o principal, o sábado também é um dia especial para atender à necessidade que nós temos de servir a Deus, do serviço de adoração, de evangelismo, não é verdade? O que seria dos cristãos sem um dia para dedicar mais exclusivamente à obra de Deus, à adoração, né, Josué? O que você Então, o ser humano ele foi feito para servir, para né? servir? E a gente se sente realmente realizado, né, quando a gente está vivendo não de forma egoísta, mas de forma que a gente esteja servindo, né? Então, só isso também é uma restauração do organismo humano. Do organismo Né? humano. Então, É quando verdade. você para de trabalhar para você, né, pensando nos seus interesses egoístas, e vive uma vida voluntária de serviço, naturalmente a sua saúde ela se reconstitui, né, e você se aproxima mais do original, da forma para a qual você foi feito, né, para existir, né? Exatamente. Os estudos apresentam que Jesus, o dia que ele mais dedicava ao serviço de Deus, era no dia de sábado. Foi o dia que Jesus mais curou, mais levou descanso para os agitados. A Bíblia faz questão de mencionar, e era sábado, né? Quando Jesus curou, levou descanso para os atribulados, sobrecarregados. Foram muitas curas que Jesus fez no sábado. Então, seguindo o exemplo de Jesus, né, nós também paramos nossa própria obra no sexto dia e no sábado dedicamos à obra do Senhor, né, um dia especial para dedicação exclusiva à obra de Deus, levando descanso aos cansados.
E nós vamos ver que os seguidores de Cristo seguiram o exemplo de Cristo. Aquelas mulheres, né, que foram ungir o corpo de Cristo, Lucas 23, 54 ao 56, elas descansaram no sábado. Lucas faz questão de falar segundo o mandamento. No grego ali é entolê, mandamento. Tem alguns que dizem que os mandamentos que os cristãos têm que guardar no Novo Testamento, no grego é entolê. E quando está nomos, que é a lei, não é mais para guardar. Eu não concordo com essa interpretação não, mas eles falam isso. Eles falam que quando lei no Novo Testamento é nomos, né, dinomia, não é mais para guardar. Se tiver entolê, aí é para guardar. Curiosamente, em Lucas 23, 55 e 56, aparece... É 23 ou 24? Agora me fugiu da memória. 23, 55 e 56, aparece entolê, conforme o mandamento, né? As mulheres guardar o sábado. E Lucas escreveu o Evangelho de Lucas quase 30 anos depois da morte de Cristo. Ele está ali pontuando que ali se tratava de um mandamento. Apocalipse 12, 17 também fala que o remanescente, fiel nos últimos dias, tem o testemunho de Jesus e guarda os mandamentos. Né, os mandamentos. Muito bem. E tem muitas passagens do Novo Testamento que mostram que os cristãos seguiram o exemplo de Cristo, de respeitar o sábado. Paulo, por exemplo, várias passagens do livro de Atos fala que ele tinha ali a profissão de fazer tendas, mas ele nunca ia fazer tendas aos sábados. No dia de sábado ele parava de fazer tenda e ia fazer o que, Josué? Né? Paulo, nas passagens... Ele ia para a sinagoga, Isso, né? Sinagogas. Explicar a Bíblia, Isso, e pregar. E pregar. Muitos dizem que Paulo só estava aproveitando porque os judeus paravam no sábado, né? Aí ele ia para as sinagogas. Mas é curioso, porque ele nunca ia trabalhar no sábado, sempre ia pregar. E também tem uma passagem, que é Atos 16, 13, que Paulo se encontrava numa cidade que não tinha sinagoga, e aí ele está lá fazendo tenda, né, de domingo a sexta. Aí chega no sábado, fala, o texto faz questão de falar, e no sábado saímos para fora das portas da cidade, fomos à beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Olha que interessante, não tinha sinagoga e Paulo de novo respeitando o sábado como um dia especial de adoração a Deus, de consagração, como a Bíblia fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ali diz a história bíblica que Paulo encontrou uma mulher chamada Lídia, né, e pregou o evangelho para ela. Então, ao exemplo de Cristo, ele estava dedicando ao serviço de Deus no sábado, onde não tinha sinagoga. E outra coisa interessante é que para nós, isso fugiu da nossa ideia, mas no mundo bíblico, quando aparece a palavra sábado, o povo da Bíblia, ele já sabe que ali é o dia santo do Senhor, que Deus abençoou e santificou. Então, Atos 16, 13, quando fala, e no sábado saímos para fora da cidade. Por que o texto faz questão de falar era sábado, né? Que quando é outro dia da semana não há muita questão, né, com o texto bíblico, mas aqui fala, e no sábado, né? Os outros dias a Bíblia vai falar um certo dia, um outro dia, mas aqui não, e no sábado. E na mentalidade bíblica, quando fala e no sábado, o povo da Bíblia já entende, e no dia do descanso, no dia do repouso, naquele dia que Deus abençoou e santificou, logo que fez o mundo. Então, nesse dia aí, Paulo também foi, lembrando do dia santo, se santificar, né? Se consagrar, juntamente com seu companheiro Timóteo. E temos muitas outras evidências, né? Mas eu poderia mencionar também evidências históricas, viu, Josué? A história, se o nosso amigo for estudar a história antiga, vai perceber que os cristãos sempre tiveram um repouso semanal. Na história, você vai descobrir que os cristãos tinham um sábado semanal desde os dias de Cristo até a época do início das igrejas protestantes. Durante dezenas de séculos, desde a igreja primitiva até a época do início das igrejas protestantes, os cristãos sempre tiveram um sábado semanal. Alguém pode falar, não, mas o sábado dos cristãos é o domingo. Essa é uma discussão para um outro dia, mas eu queria só frisar uma coisa aqui, que
os cristãos sempre tiveram um sábado semanal. É verdade, no início era o sábado do 7º dia. Depois, no século IV, começou a ganhar força o sábado do 1º dia, o domingo, né? A gente conhece a história, né? Os cristãos, principalmente de Roma, criaram a rivalidade com os cristãos de Jerusalém. E aí eles começaram a mudar o sábado do 7º dia para o 1º dia. No início, eles obrigavam o descanso em 2 dias, 7º dia e 1º dia, 2 sábados. Aí foi mudando, até chegou em Constantino, 321, Constantino decretou lá por lei que o domingo seria observado no lugar do 7º dia em todo o seu império. Depois teve o concílio de Laodiceia, onde um papa, né, obrigou os cristãos e começou a perseguir aqueles que guardavam o sábado no 7º dia. Mas o ponto aqui é que, na história da igreja primitiva, eles sempre descansaram num sábado semanal. O que isso tem a ver com o estudo de hoje? É que os cristãos, eles nunca entenderam que a passagem de Colossenses 2,16 estivesse anulando o sábado semanal. Quando Paulo falou, ninguém vos julgue por causa de sábados, os cristãos aqui não entenderam que estava mexendo com o sábado semanal. Tanto é que eles nunca deixaram de guardar um sábado semanal, né? E pelo pouquinho que eu falei aqui, vocês já perceberam que o sábado semanal certo é o do 7º dia, não é o domingo do 1º. Mas no outro dia a gente vem para trazer esse estudo aqui na pauta e aprofundar mais. E sobre as comidas e bebidas também, os cristãos não entenderam que Paulo aqui está anulando, em qualquer contexto, comidas e bebidas, né? As leis de saúde. Aqui Paulo não está anulando as leis de saúde. Você cuidar no comer e de beber, no que diz respeito a cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, cuidar da saúde. A gente pode citar umas 2 passagens aqui que, se você aplicar geral comidas e bebidas, vai ter uma contradição com o restante da Bíblia. Você lembra algum aí, José, para citar? Eu lembro lá do Concílio de Jerusalém, né? Isso. Que ficou decidido que deveria se abster de adoração a ídolos, né? Relações sexuais ilícitas, e de comer carne com sangue. Isso. Né? Além da carne com sangue, fala lá também de alimentos dedicados aos ídolos, que não era para comer, e carne de animais sufocados, estrangulados. Está em Atos 15, 28 e 29. Isso. Então, realmente, então, aí se você... não puder julgar por comida ou bebida, em geral, então o próprio Paulo está se contradizendo, né? Por isso que tem que ver a passagem no seu contexto. Porque muita gente pega esse texto aqui e aplica em geral. Não, irmão, comida e bebida não tem nada a ver, não. Pode encher o bucho, vamos comer à vontade, vamos chapar o coco, vamos beber todas, né? Mas será que o texto bíblico está falando isso? Que é geral, assim, tudo quanto é contexto? Não, nós estamos vendo aqui que tem um contexto. Outra passagem é Gálatas 5:21. Lá fala das coisas que não herdarão o reino do céu quem pratica. Entre elas está lá bebedices e glutonaria. Isso aí não tem a ver com comidas e bebidas, né? Bebedices e glutonarias. Então, olha o problema de tirar a passagem do contexto. Então, em Colossenses, nós temos um contexto. Quando Paulo fala, não julgue por comidas e bebidas. Qual que é o contexto? Era gente que criou uma dieta alimentar como meio de salvação. Isso aí eu também não quero, não. Nem Paulo queria para ele, para a igreja, nem eu quero para mim. Porque nosso meio de salvação é quem? É Cristo, né? O servo de Deus, ele obedece porque foi salvo ou para ser salvo, né? Porque foi salvo. A gente obedece a Deus porque foi salvo. O problema aqui de Colossenses era um sistema de obediência para ser salvo, né? Então esse é o problema. Eles estavam apegados aos ritos, né? Do santuário, que envolvia comidas e bebidas também, em muitos aspectos. Né, esperando serem salvos através daqueles ritos, né? Então o apóstolo Paulo fala que aquilo ali era sombra das coisas que haveriam de vir. Exatamente. Então ali, quando Cristo vem, coloca fim à serventia daquilo para alguma coisa. Né? Isso, e vamos aprofundar mais nisso aí, mas vamos em frente com a próxima questão. Os judeus do retorno do cativeiro, né?
Antíoco. Aqui. Onde é aqui? Qual o contexto? Uhum. Qual o contexto histórico, né, de Colossenses 2, 16 e 17? Isso, exatamente. E os judeus, do retorno do cativeiro babilônico, eles habitaram a região. Como é que é aqui? Tá ligado ainda? Os judeus habitaram. Estamos aqui com questão técnica aqui, mas está tudo ok com o áudio, né? Então vamos em frente. Os judeus que habitavam ali na região de Colossos, onde surgiu a heresia aqui de Colossenses, a história diz que eles vieram do cativeiro babilônico, né? E habitaram ali, é uma geração antiga, uma linhagem antiga, desde os judeus que voltaram do cativeiro babilônico. Alguns voltaram para Israel, para Jerusalém mesmo, né? Mas esses aqui não, esses vieram para essa região de Colossos. Tem uma outra leva de judeus que na época de Antíoco, né, Antíoco os dispersou para essa região aí de Colossos. E esses judeus viveram um período chamado de helenismo, né? E nesse período aconteceu muita interação de culturas. E aí em Colossos, esses judeus, eles se misturaram com pagãos, com gentios, dando uma nova forma de religião ali em Colossenses. Essa heresia de Colossenses, ela não tem precedentes nas outras comunidades. Paulo escreveu outras cartas, né? Efésios, Corinto, né? Regiões que enfrentavam problemas. Uma parte dos problemas das outras regiões está aqui em Colossenses. Só que em Colossenses eles conseguiram construir um monstro único. Eles juntaram muitas coisas. Você tem um pouco de elementos do judaísmo misturado com elementos dos gentios pagãos. E aí eles formaram uma religião esotérica, um monstro bem esquisito. Então, os estudiosos costumam dizer que Colossenses tinha o seu próprio monstro herético. Por isso que não é um texto fácil de compreender, né? Colossenses 2,16 é uma daquelas passagens que Pedro fala: o nosso amado irmão Paulo escreve certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, né, distorcem como as demais escrituras para a própria condenação deles. Mas neste dia, meu amigo, que o Espírito Santo possa estar iluminando a mim, a você, a nós todos, para a compreensão genuína, né, de Colossenses 2, 16 e 17. E que não possamos ser meros ouvidores, mas praticantes da palavra. Se esse estudo foi suficiente para o Espírito Santo tocar você na compreensão das verdades sobre as questões aqui, que você também possa, né, em nome de Cristo, segui-las, né, e tornar praticante dessas verdades. Mas vamos lá, aprofundando aí sobre o contexto, né, a questão aí, né, José, que foi levantado, o contexto. A gente pode até pensar um pouco aqui na parte judaica, né, para a contribuição desse contexto aí da heresia, né, porque a heresia foi formada, uma parte dela era gentílica, né, dos pagãos, e a outra parte era judaica, né? Vamos pensar um pouco aqui na parte judaica da heresia. A gente já falou bastante, né, mas a gente pode aprofundar mais aí sobre a parte judaica. Eu me lembro agora de uma passagem, que lembra muito essa passagem aqui de Colossenses 2,16, que é Levítico 23. Lá tem uma lista dos sábados que estavam ligados ao ritual do templo. Você consegue lembrar aqui de alguns sábados que eles passaram a existir depois do ritual do santuário, José? No caso tem o sábado da Páscoa, né? Uhum. A festa das primícias, Uhum. o Pentecostes, o dia da expiação, festa dos tabernáculos. Exatamente. E esses sábados, eles eram uma vez no ano, né? Mensal, dia fixo, né? E eles existiram somente a partir do santuário. Por isso que eles eram transitórios, né? Quando Cristo veio, eles alcançaram o cumprimento na cruz de Cristo. É diferente do sábado semanal da criação. Outra coisa que estava relacionada a esses sábados também era comidas e bebidas. Por exemplo, na Páscoa, eram 7 dias ali, né? Que a Páscoa emendava no período dos pães ázimos, né? Qual que era a dieta do povo judeu naquela época, na época da Páscoa?
Eles não comiam o quê? Não comiam pão, né? Com fermento, né? Comia o pão asmo, né? Pão sem fermento. E comia o cordeiro, né? A carne do cordeiro. Isso, exatamente. Além disso, comiam ervas amargas, né? Também. Alface e outras ervas amargas durante 7 dias, né? E nós encontramos indícios aqui na carta de Colossenses de que eles estavam praticando isso, entendeu? Comendo, por isso que fala comidas e bebidas. E aqui tem um ponto interessante, porque as comidas e bebidas que Paulo está reprovando aqui como obrigatória são aquelas que tinham exclusivamente um valor cerimonial, estava ligada ao ritual do santuário. Mas quando comida e bebida tem a ver com leis de saúde, Paulo não está derrubando aqui não, entendeu? Aí alguém pode perguntar, e o porco? E o porco? E os animais limpos e não limpos? Ainda que eles tivessem entrado no ritual do santuário, se é que entraram, se tem a ver, tem um pouco, né, porque não sacrificava porco, né, no sacrifício. Então, tem um pouco, entrou um pouco no ritual do santuário. O porco, ele era imundo por si só, muito antes de existir o santuário. Você consegue lembrar de alguma passagem bíblica, José, que prova que antes do santuário do deserto já existia a divisão de animais limpos e não limpos? Quando Deus instruiu Noé para colocar os animais na arca, né? Exatamente, tá bom de Bíblia, José. Era ali 2 casais, né? Isso. De animais imundos e 7, né? Isso. De animais puros. Eu né? acho que era um só do imundo, depois eu vou conferir isso aí. Um casal, né? Isso. 2 animais. Um casal do imundo e 7 puros. Na época de Noé não existia o santuário, não existia Israel. Então, mesmo que quando Cristo morreu o véu do templo rasgou, aqueles rituais exclusivos do templo acabaram, mas tem coisas que eram anterior ao templo, como por exemplo essa divisão de animais limpos e não limpos, né? Então, é muito interessante aqui que os animais limpos e não limpos têm a ver com leis de saúde. Depois, eles entraram num sistema cerimonial, mas antes disso tem a ver com leis de saúde e por isso continua. Alguns até falam, mas e a visão de Pedro, né? Que Pedro viu lá todo tipo de animal e a visão diz, mata e come, Pedro. Mas se você ler um pouco mais adiante no texto lá de Atos, né, 10, 11, Pedro ele entende o significado da visão e fala, Deus me mostrou que a nenhum homem chame o quê? Comum ou imundo. Comum ou imundo. Então Pedro está mostrando o significado ali daquela visão. Na verdade, os animais purificados ali eram os gentios, os seres humanos que Cristo iria salvar através da pregação do Evangelho. O porco em si continua imundo, né? E ali tinha outros tipos de animal. Lá fala que era todo tipo de animal imundo. Pensa, por exemplo, morcego. Entendeu? O pessoal acha que não existe isso de animal limpo e não limpo. O que acontece se uma pessoa comer morcego, né? Porque o morcego, por que eu estou lembrando dele? Existe um estudo que fala que talvez o coronavírus surgiu por causa, entre outras coisas, de uma alimentação de morcego lá na China, né? Na região da China. Eu não tenho certeza se foi isso mesmo, mas uma coisa é certa, o morcego é problemático para a saúde humana. Porque o morcego, eu não sei se eu vou lembrar o nome que fala, hemáfrogo, que alimenta de sangue, é alguma coisa assim. Morcego, ele alimenta de sangue. Imagina um animal que alimenta de sangue, o quanto de vírus e doenças que ele carrega. Porque o sangue é um potencial aí para transmitir, né, doenças, né, vírus. Então, entre os animais não limpos estava o morcego. Tem uma lista grande lá em Levítico 11, né, dos animais que não são limpos. E depois que Cristo morreu, o morcego continua não limpo, né? Então, assim, por uma questão de zelo e cuidado da saúde, o cristão deve sim preocupar com comida e bebida. Isso importa para o cristão. Agora, não importa é por uma questão de fazer disso meio de salvação, cerimonialismo, igual os cristãos de Colossenses estavam fazendo, né? Não é verdade?
Mas vamos seguir, né? Vamos seguir o estudo aí. A parte judaica é mais ou menos isso aí, né? Todos aqueles rituais que eles queriam impor como meio de salvação. E quanto à parte pagã na heresia de Colossos? O que Isaías tem a nos dizer aí? Qual foi a parte aí? Isso, pagãs. Aqui em Colossenses mesmo a gente encontra informações de que não somente elementos do judaísmo, né, estavam envolvidos na heresia, mas tinha também aí elementos do paganismo, né? Por exemplo, vamos ler aqui versos 18 e 19, Colossenses 2, 18 e 19, onde diz assim, ó: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos. Olha aqui, culto aos anjos. Em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual o corpo está suprido. Então nós vemos aqui algumas características do paganismo, a adoração de anjos. Há outras informações aqui em Colossenses que falam de adoração de potestades, que tanto pode indicar demônios quanto também astros, a lua. Por isso que tinha aqui lua nova, né? A lua, as estrelas e anjos. Então isso aqui era um elemento esotérico do paganismo dos gentios que juntou aqui com os judeus para formar a heresia de Colossos. E uma coisa aqui que é a raiz do problema em Colossenses. Aqui Paulo fala negando a cabeça. Quem que é a cabeça? Cristo. A raiz do problema aqui, para a gente entender aqui o que se passa aqui em Colossenses, é esse aqui, ó. Eles negavam a suficiência de Cristo como salvação. Então, tanto que no capítulo 1 de Colossenses, Paulo toma um texto enorme para explicar que Cristo é plenamente Deus e plenamente Salvador. Então, porque os gnósticos, aí eu falei um nome novo aqui na nossa conversa, que é o gnóstico, né, gnosticismo, que era uma heresia que estava surgindo aqui, ela toma força no século II, mas já aqui a gente está vendo o embrião do gnosticismo. O que o gnosticismo ensina? Tem duas crenças que era comum em todas as formas de gnosticismo. Primeiro, o dualismo. Então eles acreditavam que a matéria é ruim e o espírito é bom. Então eles tinham essa crença do dualismo. E eles também tinham a crença numa pluralidade de deuses, numa pluralidade de divindades. Eles acreditavam que tinha um Deus maior, supremo, que teve várias emanações, várias fragmentações desse Deus, até chegar num Deus menor que alcançou a Terra, que teria sido Jesus. Então Jesus, nessa interpretação gnóstica aqui, era um Deus fraquinho, menor, porque eles falavam que o Deus poderoso mesmo não podia ter contato com a Terra, que a Terra é matéria, a matéria é ruim. E aí tinha que ter essas emanações. Então eles criam uma pluralidade de deuses que eles chamavam de pleroma. Aí por isso que tem um momento aqui que Jesus vai falar: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. No grego é pleroma. Então Paulo está combatendo a heresia, mostrando que Cristo é totalmente Deus, né? Que eles tinham diminuído a divindade de Cristo. E aí Paulo vai falar também que Cristo é totalmente salvador, quando fala lá que na cruz Cristo anulou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Isso ali está mostrando o seguinte: a lei de Deus, ela nos condena em nosso pecado. Essa condenação, Cristo resolveu o problema na cruz, ele sofreu a condenação em nosso lugar. O escrito de dívidas aqui representa a condenação da lei sobre nós. Então Cristo removeu na cruz, Cristo resolveu tudo para nós com as obras dele na cruz. Mas os hereges aqui de Colossenses, eles não acreditavam na suficiência do sacrifício de Cristo. E aí eles falavam: a gente precisa aplacar as iras dos deuses com algumas obras aqui, entendeu? O sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então vamos comer ervas amargas, vamos negar prazer ao nosso corpo, né, que é o que eles estavam ensinando aqui, para libertar a nossa alma. Porque essa forma de gnosticismo aqui ensinava que o espírito estava sendo afetado pelo corpo, que é mal, que é a matéria. E a única forma de libertar o espírito, descontaminar o espírito, seria praticando esses rituais aqui.
de sábados, comidas e bebidas. Interessante isso, né, José? Sistema que eles criaram aí de salvação pelas obras. Então, esse era o contexto. Aí tem também, né, o estudo já está até ficando um pouco longo, né, mas é interessante o amigo acompanhar até o final. E eu estou falando aqui igual o Faustão, José quase não fala, né, mas é assim mesmo, não tem que falar mais, né. É, mas o estudo vai ser abençoado e às vezes a qualidade técnica não é das melhores, o amigo pode relevar, mas o conteúdo apresentado compensa, né? Que o Espírito de Deus possa te iluminar. Eu poderia ler aqui mais um texto, né, que é Colossenses 2:20. Quer ler aí, José? Já que eu falei bastante, chega, estou com a garganta seca. Colossenses 2:20 e 21 vai ser esclarecedor aí para mostrar a parte aí que os pagãos contribuíam na formação desse contexto aqui de Colossenses 2:16 e 17, a heresia de Colossos. Colossenses 2, 20 e 21, vamos lá. 20 e 21. Isso. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. E o 21? O 21 é esse. Isso. Então já leu todos, né? É. Muito bem. Então o texto que José leu aí, né? Paulo faz uma pergunta: vocês não já morreram com Cristo? E por que vocês estão voltando ao rudimento do mundo, falando não toque isso, nem aquilo outro? Na minha Bíblia, no versículo. Tem um versículo aqui que vai falar do rigor ascético, né? Me fugiu agora, José. O versículo era interessante porque fala do ascetismo, né? Que os gnósticos praticavam. Eu acredito que está no verso 23, né? Então, o rigor ascético, o que significa? Eles negavam prazer ao próprio corpo. Autoflagelação, alimentos amargos, longos jejuns. Achou aí o 23 mesmo? É. Pode ler para nós, vamos ver o que Paulo fala. Agora a gente já vai entrar um pouco também na solução que Paulo está apresentando para o problema em Colossenses. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Exatamente. Paulo aí foi logo na raiz do problema do ser humano, né? Que é a aparência externa de religião. É muito fácil, né? Você criar toda uma forma de aparência externa de religião. Paulo foi logo no interior, porque a sensualidade é um problema no interior, impregnado no coração humano, né? E Paulo falou: isso aí que vocês praticam não tem força nenhuma para vencer a sensualidade. Eu quero ver isso aí vencer a sensualidade. Ou seja, essas práticas não têm poder sobre o pecado. O que tem poder sobre o pecado? 1 João 1:9. O que fala lá? O sangue de Cristo, O né? sangue de Cristo nos purifica. Só o sangue de Cristo. Mas eles ensinavam que a purificação mediante práticas. Isso aqui vale, meu amigo, mesmo para coisas que Deus nos pede, né? A gente não pode achar que a nossa salvação está, por exemplo, em devolver o dízimo. A nossa salvação está em não matar, não roubar, não adulterar, ou mesmo guardar o sábado bíblico certinho. São essas coisas que salvam a gente? Não, de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Só apenas fruto do relacionamento com Cristo. Fruto do relacionamento com Cristo. Então eles colocaram o carroção na frente dos bois, né? Eles queriam encontrar a salvação no fruto. Não é o fruto que salva. O fruto é uma evidência de salvação. Quem salva é Cristo. Nossa suficiência de salvação é Cristo. Mas aqui apareceu o texto aí que você leu, apareceu a palavra rigor ascético, que é um elemento da religião pagã, o ascetismo, que a gente já falou aqui, onde os gnósticos ascéticos,
eles acreditam que vai purificar dos pecados, né, do mal, purificar a alma, nesse rigor ascético que é se negar ao prazer. Aí eles fazem longos jejuns, comem alimentos não saborosos para judiar bem do corpo, que acredita que assim ele espia o corpo do pecado e encontra perfeição. E é interessante que o texto em questão aqui fala assim, ó, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas, lua nova, sábados. Aqui fala festas, a gente pensa que era tipo um carnaval, né? Mas não é. Dentro dessa religião aqui, que é o ascetismo, nessas festas aqui, eles se negavam ao prazer. Então eles se alimentavam de ervas amargas nessas festas. Eles faziam longos jejuns. Inclusive isso aqui, por isso que a gente vê que não tem nada a ver com o sábado da criação, porque o sábado da criação, em Isaías 58, 13 e 14, fala assim, e deleitares no Senhor, e chamaram o santo sábado digno de honra e deleitoso, né? Então o sábado da Bíblia é um dia de alegria, é um dia de deleite. Só que nessa prática religiosa aqui era um dia, não é um dia de deleite, né? Era um dia de autoflagelação, de austeridade, prejudicar o seu corpo, né? De longos jejuns, né? E inclusive os judeus, na história da igreja primitiva, a gente sabe que eles nem tinham o costume de jejuar no sábado, porque o sábado tinha que ser um dia de deleite, de alegria. Eles jejuavam no outro dia. Mas aqui, pelos indícios aqui, eles jejuavam no sábado. Se não jejuavam, eles comiam ervas amargas. O contexto aqui é o seguinte, eles faziam um rigor ascético, né? Ou seja, eles negavam o prazer ao seu corpo para encontrar salvação. Então não tem nada a ver com o sábado cristão aqui. Realmente é um legalismo, um cerimonialismo, né? Esse é o contexto. Mas então vamos para a parte final, né, José? A parte final nós já estamos dentro dela aí, mas qual que é a questão aí? Quanto ao quê? A respeito das soluções, né? Quanto às soluções trazidas por Paulo, né? Para a heresia dos Colossos, né? Isso. O que Paulo traz aí como solução para esse problema? Exatamente. Agora há pouco, Paulo já falou aqui que isso não tem força nenhuma contra a sensualidade. Então já mostrou que pelas obras, se nós criarmos um sistema de obras para ser salvo, a gente não consegue salvação por aí. Então qual é a solução? Então Paulo vai apresentar a solução. Então nós já vimos aqui que o problema em Colossenses 2, 16 e 17 era que eles criaram um calendário de sábados e de alimentações para se salvar através deles, né? E Paulo fala, é impossível. Por isso que Paulo fala, isso aí está errado. Não tem nada a ver com o sábado bíblico do jeito que Deus deu e nem com o cuidado da saúde como Deus orienta em outras partes da Bíblia. Mas então Paulo apresenta qual solução? Vamos ver aqui, Colossenses 3:1, só para resumir aqui a fala de Paulo como a solução para o problema em Colossenses. Pode ler, Josué, para nós. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, Paulo arremata tudo aí mostrando a solução em Cristo. Em Cristo nós somos ressuscitados. Fora de Cristo não há salvação. Como dizia Lutero, né? Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Então, a salvação, ela tem duas obras que acontecem em nós na manifestação da salvação, que eu chamo de a obra de Deus em Cristo por nós e a obra de Deus em Cristo em nós. A obra de Deus através de Cristo em nós. Então tem Cristo por nós e Cristo em nós. O pessoal de Colossenses aqui, eles perderam de vista o Cristo por nós. Eles não enxergavam o sacrifício que Cristo fez na cruz como o único meio de salvação. E aí eles ficavam fazendo seus próprios meios de salvação e de expiação do pecado.
Mas então nós precisamos ir a Cristo, Paulo está falando aqui, e reconhecer que em Cristo está a nossa salvação. E Paulo ele compara a ressurreição de Cristo com a nova vida que nós recebemos, né? Porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha que interessante. Então, o tempo todo, o segredo da salvação é Cristo, não é outra coisa. Mas aí Paulo continua: buscai as coisas lá do alto, donde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui é interessante porque alguém poderia pensar, não, então quer dizer que Cristo me salvou e pronto, está tudo bem. Tem até um texto que Paulo fala assim, que sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Alguém poderia pensar assim, então já que não é a lei que salva, é Cristo, então eu posso transgredir a lei, ué. Jesus me salvou, tá tudo bem, tá tudo resolvido, posso continuar aí matando, roubando, adulterando. O que você acha, José? Não. Não. O próprio texto fala buscar as coisas lá do alto, né? Isso. Onde Cristo vive. Uhum. E Cristo é ministro de justiça, né? Uhum. Então ele nos salva para sermos conforme a sua própria imagem, né? Exatamente. Criar em nós a imagem, restaurar em nós a imagem dele. Né? Então agir de acordo com a lei. Com a lei. E lá a citação que eu falei, que é Romanos 3:21, um pouco mais abaixo, no 31, Paulo fala, no 28, depois dele falar no 28, que sem as obras da lei se manifestou a salvação em Cristo, a justiça de Cristo, no 31 ele vai falar: anulamos, pois, a lei pela fé, perguntar na verdade, né? Aí ele fala: de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então tá aí a resposta. Pela fé, a lei não é anulada. Mas então, se a lei não salva, qual o lugar da lei na vida da pessoa salva por Cristo? Foi o que a gente falou mais cedo. A lei, ela é um resultado, não um meio de salvação. Agora, é uma coisa natural que as pessoas, elas querem se assemelhar aos seus ídolos. Você lembra, José, daquela época quando o jogador Neymar foi revelado? Um monte de gurizada na rua, né, queria parecer com o Neymar, cortava o cabelo igual, né? Parecendo um pica-pau, né? Depois de um tempo, era aquele corte moicano, né? Parecia um moicano. Lembro sim. E diz que o Garrincha também andava... Garrincha disse que tinha as pernas tortas, né? E aqueles que admiravam o Mané Garrincha começaram a andar com as pernas tortas, né? Igual o Mané Garrincha também. Então, o que a gente aprende com essa ilustração aqui? Que as pessoas querem parecer com quem elas admiram. Então, se eu admiro o meu Salvador, Jesus é que me salvou, mas eu vou querer parecer com Jesus. E a pergunta é: Jesus guardou os mandamentos? A lei de Deus? Guardou. Com certeza. Com certeza, né? Então, eu acho que é João 15:10. Jesus fala: se guardares os mandamentos como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permanecereis no meu amor, né? Lá diz alguma coisa assim. E é interessante a palavra amor aí, né? Que já chega para lá no legalismo, né? Que no legalismo não tem amor. Na salvação pelas obras não tem amor. Mas aquela pessoa que foi salva por Cristo, ela vai, como resultado do encontro com Cristo, o coração dela vai transbordar de gratidão, de amor, e aí ela vai obedecer do jeito certo, né? Vai obedecer à lei, não como meio de salvação, mas como resultado, né? Isso é interessante. E o texto de Paulo diz aqui: olhai para o alto aonde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, para a gente obedecer à lei de Deus, a gente tem que continuar olhando para Cristo. Lá no alto, quem que está lá? Cristo, à direita de Deus. Isso aqui é interessante, porque esse era o problema de Colossenses. Eles deixaram de olhar para Cristo. E aí o texto vai encerrar, José, a carta aos Colossenses. Paulo vai falar muito, por exemplo, aqui no versículo 8, 11 e 12, 13, Paulo vai falar muito assim para os irmãos deixar deixar o rancor de lado, ter mais amor, mansidão, bondade uns para com os outros. Eu percebo aqui ele falando muito de coisas que são do coração, né? Igual rancor você guarda no coração.
o amor também para com os outros irmãos é no coração. E Paulo fala para se libertar dessas coisas. E ele falou já aqui da sensualidade, impureza sexual, tudo coisas do coração. Por que Paulo foca aí no coração? Porque nós percebemos que a heresia de Colossenses focava em algo que era externo, né? Na aparência externa de religião. Comida, bebida, sábado são mais externos. Então Paulo fala de coisas externas, vocês já têm demais. A gente precisa trabalhar aqui o coração, uma obediência interna da lei. E aquelas práticas deles não podiam, né? Não podiam fazer com que eles vivessem a verdadeira obediência que é a interna. Não que não tenha a externa, né? A obediência externa da lei, ela tem. Mas o erro é quando não existe a interna. Ou quando a externa vem primeiro, né? Então, por isso, o Cristo, os apóstolos vão trabalhar muito a obediência dentro do coração, a partir do coração. Lembra que Jesus falou assim, ó: ouviste o que disse os antigos, não matarás? Quem matar está sujeito ao juízo. Eu, porém, vos digo, não pode irar contra o teu irmão, não chamar de tolo. Aquele que provocar um insulto ao seu irmão já é réu do juízo. O rancor, o ódio é uma coisa do coração. Jesus falou, já está transgredindo o mandamento, não matarás, no coração. Outra vez Jesus falou assim, ouviste o que diz os antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, né, que qualquer que cobiçar a mulher, no coração já adulterou. Então, é muito maior a obediência que vem do Evangelho. Né? Enquanto os judeus, uma vez Jesus os chamou de sepulcros caiados, né? Sepulcros enfeitados, porque era bonito por fora, podre, morto por dentro. Né? Vocês até dão o dízimo, não está errado dar o dízimo, até do cominho vocês dão o dízimo, a menor das hortaliças vocês dão o dízimo, só que negam o mais importante, que é a misericórdia, o juízo e a fé. O juízo aí tem uma ligação com o amor, que é fazer o juízo justo, né? O amor. Então, não é que está errado devolver o dízimo, né? Não é que está errado a obediência na forma externa, mas se não tiver no interior, no coração, aí sim está errado. Tem que vir primeiro no coração e depois o externo. Você percebe assim, José? E Paulo está indo nessa solução aí para o problema de Colossenses. Nós não somos chamados para sermos atores, né? Atores. Para dramatizar. Uhum. A irmã White, ela até fala que Jesus não tinha nada de teatral nele, né? Havia uma perfeita harmonia entre o que ele fazia e o que ele era, de fato. Né? Então, se não há harmonia do seu interior com as suas obras exteriores, isso é hipocrisia. Você está dando um falso testemunho, né? Então, por isso que Jesus trabalha muito a necessidade de uma transformação interior. Ele fala com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, né? Sobre a questão de produzir frutos, né, de justiça. A produção do fruto é natural da árvore. Né? Então, antes, uma árvore má ela não pode produzir bons frutos. Né? Então, o Espírito Santo ele vai fazer essa obra de transformação no nosso espírito para que a nossa atitude seja de acordo com os princípios da lei, né? Com o preceito da lei, que é o amor. Porque o apóstolo Paulo fala que qualquer mandamento se resume em amar o próximo. E amar o próximo. E por isso que Paulo vai enfatizar isso aí em Colossenses, né? Que isso só pode ser obtido através de um relacionamento com Cristo, né? Contemplando Cristo, o sacrifício de Cristo. A gente deve diariamente fazer igual a primeira vez lá quando nós aceitamos a Jesus, né? Aceitar de novo a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e dele vem a nossa salvação. E aí os frutos de obediência vêm mediante a obra do Espírito Santo habitando em nós, né? Habitando conosco. Então vamos para o fechamento do estudo, José? Então no fechamento aqui vamos fazer um apanhado aqui final aqui do estudo de hoje. Então Colossenses 2, 16 e 17, ele não está anulando o sábado semanal e nem comidas e bebidas relacionadas à saúde, né?
cuidar do templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo, né? E por que que não? A gente já mostrou aqui no estudo de hoje que o sábado semanal, Deus deu ele na criação. Só que eu vou querer frisar um pouquinho esse ponto aqui ainda, que na criação muitos falam, Josué, que aquele sábado ali não é o sábado semanal. Não sei se você já ouviu falar isso aí. Porque lá em Gênesis 2 fala assim que Deus abençoou e santificou o dia sétimo, né? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Mas não fala sábado, fala só que é o dia sétimo. Então tem alguns que falam que aquele dia sétimo ali é outra coisa, não é o sábado semanal, né? Só que aí eu não vou nem entrar nos detalhes aqui da exegese, do hebraico, do texto, né? Só para encurtar logo a conversa, é só a gente deixar a própria Bíblia explicar, né? Um pouco mais adiante, em Êxodo capítulo 20, verso 10, quando Deus pede para o povo de Israel guardar o sábado, lá fala, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então o sétimo dia, em Gênesis 2 lá, é o sábado do Senhor teu Deus, né? O que diz. E no próprio texto dos 10 mandamentos fala que aquele era o mesmo sábado, porque eu sei por que muitos correm de tentar assumir que em Gênesis 2 é o sábado do sétimo dia. Porque se eles defenderem isso, se eles forem honestos com a palavra de Deus, esse texto é forte demais a favor do sábado cristão, porque Deus santificou o sábado na criação, antes do pecado entrar no mundo. Aí fica inconfundível com aqueles regulamentos que eram sombras, porque as sombras vieram depois que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, Deus sacrificou o primeiro cordeiro. A primeira sombra da morte de Cristo foi aquele cordeiro que Deus sacrificou no Éden e vestiu Adão e Eva, né, com as vestes da pele do cordeiro. Então as sombras vieram depois do pecado. E aí, quando Paulo está falando aqui de sábados, que é sombra do corpo, que é Cristo, e Paulo está enfatizando a cruz de Cristo, então Paulo está falando de alguma coisa que veio depois do pecado. E nós já vimos no estudo aqui hoje que tinha muitos sábados, né, que vieram depois do pecado, que eram sombras. Mas o da criação, antes do pecado, ele é um memorial da criação, né? Lembrança que Deus criou o mundo em 6 dias. Então, se o amigo concordar que o sábado da criação é o do sétimo dia, ele vai ter que concordar que os cristãos devem continuar respeitando o sétimo dia como sábado. Então, por isso que muitos obstinados, antinomistas, que não querem aceitar a lei de Deus, tentam fugir da ideia de que ali era o sábado do sétimo dia, né? Então, fechando o estudo aqui, né? Estamos indo aí para 1h10, mas vale a pena, né? O conteúdo do estudo aí, muito bem apresentado. O sábado, em Colossenses 2,16, não é o sábado da criação na sua originalidade. E comidas e bebidas aqui também não tem a ver com o cuidado do corpo como templo do Espírito Santo. O que era então aqueles sábados, comidas e bebidas ali? Era um sistema de salvação pelas obras. E aqui não importa em que dia caía aquele sábado. Há uma discussão interminável. Que dia que eram os sábados da heresia de Colossenses? Um fala que era numa quinta-feira, outro fala na sexta, outro fala era num dia do mês. Não importa, mesmo que caía no sétimo dia, vamos supor que eles falaram, vamos aproveitar aqui o mesmo dia do sábado da criação para esse sábado nosso aqui. Vamos fazer no sétimo dia esse sábado. Era outro sábado, mesmo que o dia coincidia, é outro sábado aqui, porque esse sábado aqui eles via como meio de salvação. É cerimonialista, é legalista e é meio de salvação. Já o outro não. O outro sábado, o da criação mesmo, do jeito que os cristãos devem guardar, ele é uma lembrança da criação, é uma celebração do Criador. Ele não tem nada de meio de salvação. O nosso único meio de salvação é Cristo. Inclusive, nós guardamos o verdadeiro sábado como uma demonstração de que Cristo é o nosso Salvador. É uma forma de você confiar que Cristo é o nosso grande descanso e Salvador, não é? Porque quando você fecha o comércio no sábado para ir dedicar a obra do Senhor,
Ou você confia em Deus ou você é doido, entendeu? Porque no mundo onde está tão difícil, né? Os trabalhos e tudo, uma pessoa fecha o comércio, isso é uma demonstração de fé e confiança em Deus. Então, a guarda do sábado da maneira certa é até uma demonstração de confiança nesse único Salvador que é Cristo. Então, os sábados aqui de Colossenses e as comidas e bebidas são um sistema de salvação cerimonial, sistema de salvação pelas obras, e vimos aqui que ele não invalida o sábado da criação. E eu tenho certeza que as nossas falas aqui, elas são imperfeitas e limitadas, mas o Espírito Santo complementa. Quem sabe, enquanto a gente estava falando aqui, a gente deixou de falar muita coisa, mas o Espírito Santo já trabalhou na sua mente, completando muita coisa que a gente não falou, e você foi inundado de grande luz sobre essas verdades. Continue permitindo que o Espírito Santo trabalhe em sua mente, em seu coração. Que Deus te abençoe, amigo. Se você hoje se sentiu iluminado, agarre essa luz e continue em frente, vamos em frente, né? Porque o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe Josué pela companhia Deus do estudo abençoe aqui. a todos os amigos aí, que possa essa meditação contribuir muito aí para sua compreensão desse texto. Amém. Glória a Deus e amém e amém. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer